Olá! O assunto que eu quero começar hoje é um assunto que tem dado muita polêmica. Nós apresentamos aqui que Miguel é um nome de honra dado ao nosso Senhor Jesus. A Bíblia, em alguns textos, apresenta Miguel. Um texto interessante é o que está em Daniel, no capítulo 10, no verso 13, que eu quero ler aqui para você. Diz o seguinte: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Essa é uma visão que Daniel estava tendo, onde apresenta Miguel. Mas Miguel, um anjo-chefe, como nós podemos dizer que Miguel é Jesus, se a Bíblia apresenta ele como um anjo? E todos nós sabemos que anjos são criaturas do nosso Deus. Jesus é ou não é uma criatura? Se ele é criatura, como pode ser Deus? Interessante? Vamos aprender o que fala os textos bíblicos sobre este assunto, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já começamos o nosso programa Na Mira da Verdade. Estamos ao vivo pela Rede Novo Tempo de Comunicação e mais a internet, a rádio. A partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através dessas ondas, do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado por você estar aí com a gente, fazendo acontecer esse programa. E eu quero começar cumprimentando meu colega de trabalho, meu amigo professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Graças a Deus, meu amigo, muito bem. Estamos aí começando uma semana agradabilíssima, pela graça de Deus. E antes de nós darmos sequência ao programa, eu queria mandar alguns abraços aqui, especialmente para o pessoal, Tito, de Jacobina, na Bahia, porque agora, neste sábado, dia 25, eu terei a oportunidade de fazer uma programação com eles lá. Então, estarei lá para conhecer essa turma querida de Jacobina, na Bahia. Um abraço também para o Otacílio Guimarães e a senhora Maria Antônia, de Juiz de Fora. Eles são avós do Maurício, nosso colega de trabalho, e os avózinhos sempre acompanham o programa. Que Deus abençoe a vocês. Um abraço para o Wilson de Souza e família, de Itapema, Santa Catarina. Um abraço também para Ezequiel e Aline, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Um abraço para André, o esposo da Ruth, e o seu filho Guilherme Spencer, da igreja de Zimbros, Bombinhas, Santa Catarina. Abraço também para Edley, Alana, Elaine, Andressa, Emerson, de Itapema, Santa Catarina, do quarteto Arte Voz de Itapema, Santa Catarina e, para finalizar, Douglas Rebelo, assistente de publicações, e Aline de Souza, comportora. Que Deus abençoe a todos vocês, amigos que acompanham Na Mira da Verdade. Ok, professor, depois dos abraços aí, nós temos que começar já o programa com um assunto polêmico e forte, professor. Vamos lá, meu irmão. Você viu aí que eu li o texto de Daniel, onde apresenta ali Miguel como um anjo-chefe, um arcanjo, enfim. Mas dá-nos entender de que é um anjo. E como é que a gente considera Miguel sendo um nome de honra a Jesus Cristo? Ou seja, era Jesus que estava ali lutando naquela visão que Daniel estava tendo, naquele contexto profético que Daniel estava tendo? Como é que a gente considera Miguel como Jesus Cristo, sendo que é um anjo? E anjo é uma criatura. Será que então ali está comparando Jesus como uma criatura de Deus? O que é isso aí, professor? Porque veja bem, existe muita polêmica no meio evangélico, inclusive acusando de que a igreja adventista quer caracterizar Jesus como uma criatura. É isso mesmo? Você sabe, amigo Tito e querido telespectador e ouvinte, existem muitos irmãos evangélicos sinceros que fazem essa acusação, mas ao mesmo tempo existem algumas pessoas maldosas que fazem essa acusação, porque
A crença adventista em torno de Miguel não tem nada a ver, por exemplo, com a crença dos nossos queridos amigos testemunhas de Jeová, né? As testemunhas de Jeová creem que Miguel é um dos nomes de Cristo para dizer que Cristo é uma criatura. Já os adventistas, assim como vários teólogos protestantes, creem que Miguel é um dos nomes de honra de Cristo, mas que em nada diminuem a divindade de Cristo. Por exemplo, o nome Miguel, no hebraico, ele é uma pergunta e um desafio. Miguel significa assim, quem é igual a Deus? É um nome que Cristo assume no conflito entre o bem e o mal para poder desafiar a pretensão de Satanás de querer ser igual a Deus. Nós lemos em Isaías 14, 12 e 14 que Lúcifer queria ser igual ao Altíssimo. E aí Cristo assume o nome de Miguel, que é uma pergunta, quem é como Deus, para desafiar essa pretensão de Satanás de que Satanás pudesse ser igual a Deus. Na verdade, somente Cristo é igual a Deus o Pai, porque Cristo é divino, como Deus o Pai. Uma coisa interessante de destacar é o seguinte: será que o fato de Miguel ser chamado de arcanjo ou de anjo, isso indica que ele é uma criatura? Com certeza não. Por quê? Pelo menos por dois motivos. Primeiro, pelo significado da palavra anjo. A palavra anjo quer dizer mensageiro. E ela não se aplica na Bíblia apenas a criaturas. Por exemplo, quando lemos aqui Juízes, capítulo 6, versículo 11 e versículo 14, percebemos que a expressão anjo do Senhor é aplicada ao próprio Deus. Olha que interessante, Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então menciona-se aqui o anjo do Senhor aparecendo a Gideão. E aí no verso 14, quando o anjo fala com ele, olha como esse anjo é chamado. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. E em Juízes 6:24 é dito que Gideão constrói um altar para o Senhor, que foi identificado no verso 11 como o anjo do Senhor. Isso não acontece só aqui, acontece em outros lugares da Bíblia também. Olha, por exemplo, Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Olha o verso 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Perceba que o anjo do Senhor, em Êxodo 3:2, se identifica no verso 4 como o próprio Deus. Por quê? O nome anjo significa mensageiro. E nós sabemos que Cristo é o mensageiro de Deus Pai à humanidade. E os comentaristas sabem que esta expressão anjo do Senhor, em várias vezes que aparece no Antigo Testamento, ela se refere à segunda pessoa da divindade. Então, primeiramente, não vemos nenhum problema em Miguel ser chamado de anjo, porque o termo anjo significa mensageiro e Cristo é o mensageiro do Pai à humanidade. E na questão de príncipe, precisamos lembrar de uma coisa. O que diz Isaías capítulo 9, versículo 6? Isaías capítulo 9, versículo 6. O texto é muito claro. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aqui Cristo é chamado tanto de Deus Poderoso quanto Príncipe da Paz.
Então, o fato de ele ser Miguel, o mensageiro do Pai, e um dos primeiros príncipes, porque ele estabeleceu outros anjos na hierarquia para comandar os anjos, isso em nada afeta a divindade de Cristo. Cristo é Deus, amigo, no mais pleno sentido da palavra. E quando nós, adventistas, afirmamos que Miguel é um dos nomes de honra de Cristo, é um nome que simplesmente mostra que Cristo é o único capaz de ser igual a Deus. É um desafio a Satanás. É um nome de guerra de Cristo em que ele usa sempre que está em conflito direto com o inimigo. Em Apocalipse 12, 7 a 9 diz que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Nós não cremos que o conflito entre o bem e o mal é entre criaturas. É entre Satanás, o dragão, e Cristo, Miguel. E por isso a crença adventista, na verdade, exalta a soberania e a divindade de Cristo. Cremos que Cristo é Deus no mais pleno sentido da palavra e que Miguel não o torna uma criatura, assim como em Apocalipse 5, verso 5, ao João chamar a Cristo de leão da tribo de Judá, esse título não torna Cristo um animal. São títulos honoríficos, títulos com funções específicas e que preservam, sim, a divindade de Cristo. Agora, professor, eu vou te colocar na mira. Pois não, meu amigo. Veja bem, tudo bem. Então, Jesus, Miguel é o nome de honra de Jesus. Agora, por que Jesus não teve poderes, ele sendo Deus, para combater o diabo? Porque veja só o que está aqui em Judas, no versículo 9. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Ora, se ele é Jesus Todo-Poderoso, como ele não teve força aqui para combater o inimigo, diabo, professor? Você sabe... Como é que está? Quero ver. Você sabe, amigo Tito, que este é um argumento utilizado por muitos apologistas, não é? Para tentar, assim, desmerecer a crença adventista. Só que eles ignoram o contexto do verso 9 e também o versículo 10. Se eles lessem esses dois versículos, eles veriam que, na verdade, Cristo não está aqui se autodiminuindo em relação ao inimigo. Por exemplo, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que não entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Aqui Judas está falando de uma classe de falsos ensinadores que não tinham receio algum em difamar a verdade e o nome de Deus. E como exemplo de educação e de respeito, ele cita um evento em que Miguel, Cristo, estava contendendo com o inimigo sobre ressuscitar ou não Moisés. Cristo iria ressuscitar Moisés. Só que o inimigo queria dizer que Moisés pertencia a ele porque era um pecador, tinha que ficar na morte. O detalhe é que o texto diz que o diabo dizia palavras difamatórias, injuriosas contra Miguel. E o que o texto diz não é que Miguel rebaixou a autoridade, mas que Miguel não respondeu da mesma forma injuriosa e caluniadora de Satanás. O que o texto está dizendo é o seguinte: Cristo aqui foi um Deus de classe. Ao invés de ele rebaixar o seu nível na discussão com Satanás, ele simplesmente não ligou para ele e falou que o Senhor te repreenda e não deu mais conversa para ele. Então, na verdade, Cristo não está se rebaixando, está sim se colocando num patamar muito acima de Lúcifer, de Satanás neste caso. Porque enquanto Satanás disse um monte de palavras caluniadoras, injuriosas contra ele, que não sabemos quais palavras são, Cristo se manteve na linha e desejou que o Pai repreendesse a Satanás. E tem mais um detalhe, amigo Tito, ali em Jonas, ou melhor, no livro de Jó, capítulos 1 e 2, esses amigos que fazem esse questionamento, eles devem pensar o seguinte, que
O próprio Deus Pai, quando Satanás foi desafiá-lo pessoalmente, em relação ao caráter e integridade de Jó, o próprio Deus Pai não expulsou Satanás da presença dele, deixou que falasse e deixou que agisse. Assim como Deus o Pai não perdeu a sua autoridade, nos capítulos 1 e 2 de Jó, Cristo aqui, por não se colocar num patamar de má educação com o diabo, Cristo não está se rebaixando, pelo contrário, ele está se colocando num nível muito acima. Ok, professor, agora sim me convenceu, hein? Muito bem, mas olha só, para você participar do nosso programa é simples. Basta você mandar um SMS para 12 9156 6972. 12 9156 6972. Ou então entrar no nosso blog, acessar novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver ali do lado direito um formuláriozinho apresentando que o programa está no ar. É só você preencher ali e a sua pergunta chega aqui para mim agora, tá bom? Participe do nosso programa, afinal de contas, são as suas dúvidas, são os seus questionamentos que são colocados na mira da verdade e respondidos à luz da palavra de Deus. Não é a opinião da Igreja Adventista, não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do professor Leandro Quadros do Na Mira da Verdade, e sim a Bíblia Sagrada. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e tudo será respondido de acordo com a Bíblia. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Esse torpedinho que chegou aqui pra gente, ele diz o seguinte: tem 5 semanas que pergunto a vocês e não respondem. Opa. Em Romanos 14, Paulo fala em comida que se pode comer qualquer coisa. Né? Fala em comida que pode comer qualquer comida. Porém, devemos fazer caso de dias. Sou da Assembleia de Deus, mas guardo o sábado. Só que como de tudo. Veja o que diz os versos 17 e 20 do capítulo 14 de Romano. Esclareça isso para mim, professor. Quem pergunta isso é o Marcos Coutinho, ele é de Ilhéus, na Bahia. Ali, no livro de Romanos, nos versos que ele citou ali, diz o seguinte: pode ler, amigo. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente em paz e com alegria, que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Dá-nos a entender, professor, que nós podemos comer qualquer tipo de alimento. E nós falamos aqui que, por exemplo, o cristão não pode comer a carne de porco, o cristão não pode comer o peixe de couro, o cristão não pode comer carne de cavalo, enfim, alguns animais, alguns alimentos que lá no livro de Levítico é apresentado para a gente. Como é que agora aqui no Novo Testamento o texto bíblico diz que não é a comida que vai diferenciar nada? Pois olha, essa pergunta deste irmão da Assembleia de Deus é muito interessante e eu quero parabenizá-lo por ele observar o sábado, porque biblicamente o sábado é o verdadeiro dia do Senhor. Parabéns, meu irmão, que Deus continue lhe abençoando. E agora, nessa busca pela verdade bíblica. O que é interessante, professor, que no próprio texto de Romanos ali também fala com relação ao sábado, né? Dá a entender que também não é o sábado que faz alguma diferença para a salvação, né? É interessante nós analisarmos, amigo Tito e querido telespectador e ouvinte, esses versículos em seu devido contexto. Por exemplo, que Paulo se preocupa assim com o aspecto alimentar do cristão, percebemos em 1 Coríntios 10, 31. Aqui diz o seguinte: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então Paulo diz claramente que através daquilo que comemos ou bebemos, podemos honrar ou desonrar a Deus. E por quê? Porque para termos uma mente saudável e sempre equilibrada, quanto mais tivermos uma alimentação saudável, melhor. Quanto mais o corpo está bem, melhor está a mente e vice-versa. Porque a relação entre mente e corpo é muito íntima, não existe separação entre as duas coisas. Então é claro que comida, ela não vai comprar a salvação para ninguém. Agora, vai facilitar o processo de santificação do crente, se ele se adequar à dieta divina, para que a sua mente fique cada vez mais limpa e receba melhor as impressões do Espírito Santo. Agora, por que Paulo disse em Romanos 14, 17 e também no versículo 20, que na verdade todos os alimentos são puros?
temos que analisar essas declarações no seu contexto. O problema com o qual Paulo está lidando no capítulo 14 aqui é o mesmo de 1 Coríntios 8. Então, quando você lê 1 Coríntios 8, eu vou ler apenas o versículo 4 para você, você pode ler todo o capítulo 8 em casa. O versículo 4 de 1 Coríntios 8 nos mostra aqui que o problema é o mesmo lá na igreja de Roma, né? E aqui o verso diz o seguinte: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que existe só um Deus. Paulo está falando da questão do comer ou não uma carne sacrificada num templo pagão. Os cristãos estavam discutindo, tanto em Roma quanto em Corinto, se um cristão deveria ou não comer uma carne que tivesse sido comprada em um açougue e que antes essa carne tivesse sido, esse animal, sacrificado num templo pagão. Então Paulo está falando exatamente isso, independente de um alimento ser sacrificado ou não num templo pagão, ele é puro, se estiver enquadrado nas características dos animais puros de Levítico capítulo 11. Então perceba, querido irmão, que Paulo não está se contradizendo, afirmando algo em 1 Coríntios 10, 31 e outra coisa em Romanos 14. Ele está lidando aqui nesses versículos que você perguntou com a questão da carne sacrificada aos ídolos. E portanto, se irmos ao contexto bíblico e ao contexto histórico no qual o texto foi escrito, perceberemos que a dieta alimentar bíblica ela é importante tanto para as pessoas do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Afinal, todas as pessoas de todas as épocas, quanto mais tiverem um corpo saudável através de uma alimentação saudável, melhor será a sua capacidade mental de raciocínio para receber as impressões do Espírito Santo. Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta por SMS é a seguinte. Quem mandou essa pergunta foi o Eduardo Silveira Martins, ele é de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e ele fala o seguinte: minha pergunta é a seguinte: vocês disseram que existem costumes na Bíblia que condizem com a época e o local em que foram vividas, como roupas, cortes de cabelo, etc. Meu questionamento é sobre a hora exata em que começa o sábado. Naquele tempo não existiam relógios e as pessoas se baseavam no sol. O pôr do sol mudava o dia. Nos dias de hoje, o dia muda à meia-noite. Por exemplo, o sábado pode começar na sexta-feira, na meia-noite de sexta-feira para o sábado e termina na meia-noite do sábado para o domingo. Como que é isso daí? Então aí, professor, a pergunta dele é o seguinte: por que o sábado a gente diz aqui que começa no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol de sábado, sendo que hoje existe uma forma diferente da mudança de um dia para o outro? E o que acontecia lá no passado é porque eles não tinham relógio. Será que os mesmos costumes do passado a gente não está usando aqui uns e deixando outros de lado? Como é que é isso daí? Vamos lá para essa questão importante. Veja bem, o sábado ele é um princípio de adoração a Deus, é um princípio de ordem moral. Então, independente da época e do lugar onde você esteja, você tem que observar o dia do Senhor. Quando Deus deu o mandamento do sábado, por exemplo, em Gênesis 2 e 3, lá é dito assim que Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Quando Deus fez isso, ele sabia, ele é onisciente, ele sabia que um dia as pessoas iriam mudar a forma de contar os dias, ele sabia que o pôr do sol não iria ocorrer no mesmo tempo em todos os lugares do mundo, ele sabia que nas regiões polares haveriam meses de sol e meses de escuridão. Só que mesmo assim Deus deu o sábado para ser guardado, porque é um princípio. Agora, independente da forma como o dia é contado, nós ao observarmos o sábado, nós observamos como a Bíblia ensina. Então, por exemplo, os judeus, os adventistas do sétimo dia, né, e outros cristãos, batistas do sétimo dia e outros cristãos que observam o sábado, eles procuram guardar o sábado do pôr do sol, outro porque, mesmo que o ser humano conte um dia a partir da meia-noite, o dia ele muda a partir do pôr do sol. Isso independe uma coisa da outra, né? Então, em Levítico 23, 32 é dito assim: é um sábado de descanso para vocês e vocês se humilharão desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado.
falando de um sábado aqui cerimonial, não é? Deus dá a instrução de observar de um pôr do sol ao outro. E por isso, independente do ser humano observar de meia-noite a meia-noite, ou se fosse das 3 da manhã às 3 da manhã, nós os adequamos à Bíblia, por quê? Porque esta é uma questão de princípio de adoração, princípio moral, e princípios são imutáveis. Ok, professor, muito bem. Bom, eu queria dar um recadinho agora para você. No próximo dia 2 de setembro, a Novo Tempo vai fazer um programa todo especial com o Anjos da Esperança. Vai ser um programa de 3 horas, um programa de muita interação, muita música e exatamente explicando a você como as arrecadações do Anjo da Esperança são empregadas no Evangelho de Deus através da TV Novo Tempo. Então você vai ter a chance de conhecer exatamente tudo o que acontece com o dinheiro que você doa aqui para o Anjo da Esperança. Você vai ter a chance de conhecer os cantores, histórias de transformação de vida. Esse programa chama Anjos em Ação. Você não pode perder. No dia 2 de setembro, uma programação fantástica ao vivo aqui para você. Mais uma produção da TV Novo Tempo que eu tenho certeza que você vai gostar. Dia 2 de setembro, a partir das 3 da tarde. Um programa ao vivo, inteirinho, apresentando muita música, histórias de transformação de vida e mostrando a você como tem sido empregado os recursos que você tem destinado a esta emissora. Obrigado mais uma vez por você participar, por você ser um anjo da esperança e fazer tudo isso aqui acontecer. E se você ainda não é um anjo da esperança e quer ter a experiência de ser um doador, é só você acessar o blog Anjos da Esperança, novotempo.com/Anjos da Esperança. Você vai conhecer um pouquinho mais, ou também apenas novotempo.com, tá bom? Acesse lá e conheça mais os nossos projetos. Bom, nós temos que ir para o intervalo, ainda tem muita pergunta chegando para a gente. Não sai daí não, que de repente a sua pergunta vai estar na mira da verdade. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa onde você pode fazer as suas perguntas, os seus questionamentos sobre a Palavra de Deus, sobre religião, sobre teologia, o que você quer saber. Se você tem alguma dúvida de algum texto bíblico, quer alguma compreensão melhor do texto bíblico, manda pra gente que a gente vai colocar na mira e responder de acordo com a Palavra de Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado a você, nosso irmão católico, nosso irmão da Assembleia de Deus, nosso irmão da Igreja Presbiteriana, Batista, Metodista, você que é da Igreja Quadrangular, que acompanha o nosso programa, você que é da Igreja Pentecostal, enfim, todos os nossos irmãos que acompanham este programa, você que é um ateu e que talvez está chamando a sua atenção aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nosso objetivo aqui é apresentar a Bíblia Sagrada. Não é a opinião de não é a opinião de uma igreja, e sim o que a Bíblia nos mostra. Por isso, eu agradeço a sua audiência, obrigado pela sua participação e desde já quero colocar o programa ao seu dispor. Se você de repente achou que alguma resposta que foi dada aqui não te agradou, você tem dúvida de alguma coisa, ou você acha que está sendo errado o que está sendo falado aqui, por favor, escreva pra gente. O nosso e-mail é novotempo, ou melhor, namiradaverdade@novotempo.com, tá? Você pode mandar a sua dúvida lá e nós teremos o prazer em responder, tá bom? Bom, para você participar do nosso programa, aqui ao vivo, é só você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972 e eu recebo aqui na hora. Ou então você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? E olha só, pelo nosso blog chegou uma pergunta aqui, professor, que agora a gente vai entrar aqui na sessão filosófica. Opa. Quero ver aqui, viu? Como é que você sai dessa pergunta, que essa pergunta é muito boa. Quem mandou foi a Cristiane de Almeida, ela é de Goiânia, e a pergunta dela é a seguinte: professor, o poder da nossa fé pode mudar a vontade de Deus sobre a nossa vida? Olha só, professora, a pergunta. O poder da nossa fé pode mudar a vontade de Deus para a nossa vida? Afinal de contas, Ele nos deu o livre-arbítrio. Eu posso escolher o que eu fazer. E além do mais, Ele me ensinou que eu preciso
eu preciso fortalecer a minha fé. E ele diz que com a fé eu posso mover montanhas. A Bíblia fala tudo isso. Agora, será que a minha fé pode fazer com que Deus mude a sua vontade para a minha vida, professor? Filosófica, hein? Como é que você sai dessa, meu amigo? Vamos lá, meu amigo. Primeiramente, temos que analisar uma coisa. Tiago 1,13, Hebreus 13,8 e Malaquias 3,6 são 3 textos que falam que Deus não muda. Então, os conceitos de Deus permanecem imutáveis. A nossa fé, por exemplo, não pode mudar os conceitos de Deus. Um exemplo, Deus tem planos de salvação para a minha vida. Deus tem planos de êxito para a minha vida. Agora, eu não posso ter uma fé contrária a esses planos. Por quê? Porque a verdadeira fé na Bíblia, ela vem do próprio Deus e é acompanhada da obediência a Ele. Então, em Romanos 16, 26, tem uma expressão aqui no texto que fala assim, obediência por fé. Fé e obediência estão interligadas. A pessoa que tem fé em Deus, como fruto dessa fé, ela obedece. Agora, o que nós podemos fazer é, através da nossa mudança de atitude, contribuirmos para que Deus mude a maneira dele lidar com o pecador. Vou lhe dar um exemplo. Ali no livro de Jonas, Deus falou nos primeiros capítulos que ia destruir Nínive. Falou que ia destruir porque era uma cidade muito ímpia. Só que em Jonas, no capítulo 4, é dito que Deus se arrependeu do mal que faria Nínive. Deus mudou? Não, os conceitos de Deus são os mesmos. Ele ama o pecador e odeia o pecado. A forma como ele lidou com o pecador é que foi diferente. Você percebeu? O pecador correspondeu e Deus decidiu não mais destruir Nínive, mas preservar a cidade, porque ambos se arrependeram. Então a nossa fé não tem poder para mudar a vontade de Deus. A nossa fé tem poder, sim, se estiver em harmonia com a vontade de Deus, trazer grandes bênçãos para a nossa vida. E a nossa atitude pode sim produzir mudanças na maneira como Deus lida conosco. Então Deus tem planos para a minha vida. Agora, se eu não quiser que os planos dele se cumpram, eu sou livre para isso. Aí não é uma questão de fé, é uma questão de comportamento errado. Então, se a fé é um dom, se a fé é um presente de Deus, se Romanos 2,4 diz que até mesmo o arrependimento e, consequentemente, a fé é um presente de Deus, é claro que nós não íamos receber de Deus poder para mudarmos o próprio Deus. As nossas atitudes, sim, mudam a maneira como Deus lida conosco, mas Deus, no seu caráter, ele é imutável. Ok, professor, muito bem, mas tem uma outra aqui, perguntinha filosófica, rapaz. Eu falei que agora era a sessão filosófica, olha aí só, a que chegou aqui pelo SMS. Quem mandou foi o Samuel, ele é de Salvador, na Bahia, ele diz o seguinte, na leitura da Bíblia, todas as aplicações devem ser tomadas para o nosso tempo ou foram para um tempo, ou melhor, para um povo específico da época? Ou seja, tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, a gente usa para o nosso tempo ou é para aquele povo lá da Bíblia mesmo que foi escrito? Como é que é? Essa pergunta é muito interessante. Para nós respondermos a isso, amigo Tito, e querido telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, precisamos fazer uma diferença entre princípio e costume. Por quê, professor? O seguinte, o que é um princípio? Princípio é um mandamento ou uma norma dada para pessoas de todas as épocas e lugares. Quando uma norma é dada para pessoas de todas as épocas e lugares, quando ela é uma norma universal, isso significa que é um princípio. E se é um princípio, ele se aplica às pessoas de todas as épocas. Um exemplo. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 56. Versículo 2 em diante. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor,
aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei no meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Paro por aqui. Aqui o mandamento do sábado é dado tanto para o israelita, quanto para o estrangeiro, quanto para o eunuco. Então, ele é um princípio porque é dado de maneira universal. E princípios são eternos. Tanto que este mandamento se encontra entre os 10 mandamentos morais da lei de Deus em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5. Já a circuncisão. A circuncisão era um sinal tribal, em que as pessoas cortavam a pele da glande do pênis por uma questão higiênica, por morarem no deserto e como um sinal de que pertenciam a Deus. Você percebe, por exemplo, em Romanos, capítulo 2, versículo 29, que apesar de a pessoa poder praticar isso em qualquer época se quiser, isso não era um princípio moral. Por quê? Romanos 2, 29 diz assim, ou melhor, 28, não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física, não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito. Então perceba, apesar de a circuncisão ter sido importante, a Bíblia não ordena que ela seja repetida como um sinal tribal em todas as épocas. Então perceba a diferença. O sábado é dado para todas as pessoas de todas as épocas. A circuncisão, apesar de ser dirigida também a pessoas de outras culturas, não é dada para pessoas de todas as épocas. E, portanto, você pode fazer essa diferença. Veja o que é um princípio na Bíblia e veja o que é um costume cultural. Princípio dado de ordem universal. Costume cultural pode ser restrito. Com isso, você vai poder diferenciar o que na Bíblia é aplicável a nós ou não. E uma dica que eu lhe dou, dos 10 mandamentos que existem em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5, nesses 10 mandamentos não há nenhuma lei cerimonial ali. Tudo é moral. E sendo que Hebreus 8:10 afirma que o Espírito Santo escreve esta lei no coração, inclusive dos cristãos hoje, isso prova que os princípios morais dos 10 mandamentos se aplicam à humanidade até os nossos dias. Ok, professor, já estou aqui com os nossos amigos do Twitter. Se você quiser participar do nosso programa mandando perguntas, você também pode usar o Twitter para mandar suas perguntas. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade, tudo junto. É só você acessar o nosso Twitter, twitter.com/NaMiraDaVerdade, passe a seguir a gente e mande as suas perguntas também. Nós temos aqui muita gente que está conectado aqui, ligado com a gente, acompanhando o programa. E eu queria colocar uma pergunta aqui do Twitter. Essa pergunta é da Emaicla Camargo e ela diz o seguinte: em 1 Coríntios 15:2, professor, diz que Cristo é o primeiro que foi ressuscitado e subiu ao céu. Agora, não foi Moisés que ressuscitou e foi ao céu, não? Essa é a pergunta dela, professor. Como é que é isso daí? Coríntios fala que foi Jesus, mas lá no Velho Testamento fala que Moisés morreu e Deus levou para ele lá aos céus, não é isso? Muito interessante. Essa referência da nossa querida amiga é 1 Coríntios 15:20, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Primícias representam os primeiros frutos de uma colheita. Então é utilizado aqui esta linguagem rural, diríamos assim, para explicar que Cristo é o primeiro dos mortos. Só que realmente Moisés ressuscitou antes de Cristo. Por exemplo, 1 Reis 17, 21 e 22, menciona o filho da viúva de Sarepta, que foi ressuscitado antes de Cristo. E agora, em que sentido Cristo é as primícias, se ele não é o primeiro em ordem cronológica? Vamos ler o versículo 21 de 1 Coríntios 15, que diz assim:
Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Cristo é as primícias dos que dormem, não na ordem cronológica, mas no sentido de importância. Ele é o primeiro em importância, porque através da ressurreição de Cristo será possível a ressurreição de todos os outros seres humanos. Então Paulo conhecia muito bem 1 Reis 17, 21 e 22, a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Paulo sabia que Moisés havia ressuscitado de acordo com Judas 1,9 e Mateus 17, 1 a 4. É claro que, com base no verso 21, Cristo é o primeiro não em ordem cronológica, mas o primeiro em importância. Esse é o significado desta palavra, deste termo aqui nesse contexto. Ok, uma outra perguntinha que nós temos aqui pelo Twitter, professor. Quem mandou foi o Johnny Dias, ele diz o seguinte: boa noite, sou o Johnny, de Brasil Novo, no Pará. E ele quer saber o seguinte: em Eclesiastes 11, 9 e 10, quer dizer, ele pergunta assim, né? Quer dizer que não podemos nos divertir como jovens, como apresenta esse texto bíblico aí? Eclesiastes 11, 9 e 10. O que fala aí Eclesiastes 11, 9 e 10, professor? Eu vou ler, amigo Tito, esses versículos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, Tito, em Eclesiastes 12, 1. 12? Isso, para você ler comigo aqui, ó. Eu vou ler Eclesiastes 11, 9 e 10, e aí o Tito vai ler 12, 1. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Perceba que Deus não é contra o jovem desfrutar das coisas da vida, Ele é contra o jovem ou qualquer outra pessoa desfrutar das coisas ruins da vida. Então aqui é dito o seguinte: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o teu coração. Vá por onde o seu coração mandar, mas saiba que Deus vai pedir contas daquilo que você faz. Então aqui ele não é contra a nossa felicidade, ele está colocando limites para permanecermos felizes, porque uma vida desregrada, desenfreada, ela traz infelicidade. E o capítulo 12, verso 1, vai nos explicar ainda melhor o que Deus quis dizer aqui, o Tito vai ler para nós. E olha, professor, esse é um dos textos que eu mais gosto de recitar aqui. Eu não sabia. Lembra-te do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais você dirá: não tenho mais prazer na vida. Então essa é a mensagem central, não é, amigo Tito? Deus quer que o jovem seja feliz, aproveite a vida, mas sem se esquecer do Senhor. Dessa maneira, o jovem vai poder desfrutar da verdadeira felicidade que é ao lado do seu Criador. Ok, professor, agora tem mais uma perguntinha aqui do nosso blog, e muito interessante. Ele está aqui com um questionamento sobre a Trindade, e eu vou ler para você aqui para a gente responder essa pergunta do nosso amigo. O nome dele é Eliel, ele é de Ipatinga, Minas Gerais. Ele diz o seguinte, vou ler na íntegra aqui o que ele escreveu. Amigos do programa Na Mira, no programa passado mandei uma pergunta para vocês, mas vocês não me responderam. Hoje resolvi mandar uma outra pergunta ligada ao mesmo assunto, a Trindade. E ele diz o seguinte, professor: os defensores da Trindade creem em um Deus em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Pois bem, algumas perguntas precisam ser respondidas, mas vou fazer apenas uma. No capítulo 1 de Mateus, versículo 18, quem gerou Jesus foi o Espírito Santo, a terceira pessoa. Mas, no entanto, quem o chama de Pai é a primeira pessoa, Deus Pai. Pergunto, teria Jesus 2 pais? Se Maria concebeu do Espírito Santo, o Pai de Jesus, e o próprio Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. E fico só nessas palavras, ou seja, ele quer dizer o seguinte, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E Jesus mesmo diz que Deus o Pai. Então dá a entender de que ele tem 2 pais.
Deus Pai e o Espírito Santo como Pai por ter gerado ele em Maria. É assim a compreensão sobre a Trindade, professor? Quer ver uma coisa, amigo Eliel? Se nós partirmos dessa sua argumentação, nós vamos crer que Cristo, na verdade, tem 3 pais. Por quê? Olha o que diz Isaías 9, verso 6, falando de Cristo. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Veja bem, existe Deus o Pai na divindade, o Espírito Santo gerou a Cristo em Maria, então seria Pai de Cristo também, mas aqui diz que Cristo também é Pai da eternidade, então Cristo tem 3 pais, Deus o Pai, o Espírito Santo e Ele mesmo. Precisamos analisar uma coisa. O fato de o Espírito Santo gerar a Cristo em Maria não indica que Ele é Deus o Pai. Indica sim que Ele está ativo na encarnação de Cristo, mas Deus o Pai é outra pessoa. Se nós identificássemos o Espírito Santo com o Pai por Ele gerar a Cristo, então Cristo tem até 3 pais, porque o próprio Cristo é chamado de Pai, em Isaías 9, verso 6. Então eu recomendo, meu irmão, essa análise e também recomendo que você analise assim, com carinho, 2 Coríntios 13, 13. Esse é um texto muito claro a respeito da Trindade quando entendemos um termo grego que existe ali. Aqui é dito o seguinte, eu vou ler, na Nova Versão Internacional está no verso 14, mas nas outras Bíblias, 2 Coríntios 13, 13. Aqui é dito o seguinte, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui mencionam-se 3 pessoas e a palavra comunhão, que é empregada ao Espírito Santo, é a palavra grega koinonian. Esta é uma palavra que só é utilizada na Bíblia para se referir a seres capazes de se relacionarem com outros seres. Koinonian quer dizer comunhão. Então, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa distinta ou fosse um mero poder, jamais Paulo teria empregado este termo grego para a comunhão em referência ao Espírito Santo. Lembre-se também de Mateus 3, 13 a 17. Cristo é batizado, o Pai fala do céu e o Espírito Santo assume uma forma corpórea de pomba e paira sobre o ombro de Cristo. 3 pessoas bem distintas. E, portanto, a doutrina da Trindade é bíblica, precisamos crer nela, porque a crença correta na divindade vai influenciar e muito na nossa forma de compreendermos o plano da salvação. E eu gostaria de finalizar recomendando 2 livros para você. Um dos livros é o livro A Trindade, produzido pela Casa Publicadora Brasileira. Este livro é fundamental para o estudo desse assunto. Apresenta o ponto de vista da Trindade, tanto de um aspecto bíblico quanto histórico. O livro A Trindade. A Casa Publicadora Brasileira tem o telefone 0800 979 0606 ou o site cpb.com.br. Agora, se você quer fazer também outros estudos sistemáticos sobre essa doutrina, tem aqui um material muito interessante que eu quero aproveitar e recomendar também. É este material aqui, ó. Estudos Bíblicos, guia completo de orientação e estudo das Escrituras Sagradas. Esse material também pertence à Casa Publicadora Brasileira, certo? E aqui tem um tópico em que você pode estudar, olha que interessante, ó. A unidade 3, ó, um estudo só sobre o Espírito Santo. Então aqui tem muitas doutrinas bíblicas aqui sistematizadas para você estudar na Bíblia. Então recomendo também esse material para o estudo da doutrina da Trindade e outras doutrinas bíblicas, não é? Estudos Bíblicos 0800 979 0606 ou o site da editora cpb.com.br. Vai ser, com certeza, serão 2 materiais muito úteis em seu estudo e sua análise da doutrina bíblica da Trindade. Professor, eu queria aproveitar e mandar um abraço para
todos os funcionários da Casa Publicadora Brasileira. Com certeza. E dizer para eles que nós estaremos lá amanhã, não é, professor? Pois é mesmo, Nós rapaz. vamos fazer uma visita nessa grande editora aqui da Igreja Adventista. Amanhã nós estaremos lá, o professor Leandro Quadros e os gerentes aqui da TV, da Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós vamos estar fazendo uma visita a eles aí. A gente já queria mandar um abraço carinhoso para todos os funcionários da CPB. Um abraço para essa turma aí, preciosa, que tem levado o Evangelho de Deus pela página impressa, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí. Ok, professor. Nós temos ainda 3 minutinhos e eu queria colocar uma pergunta aqui para você. A pergunta que chegou pelo nosso blog da Ana Paula de Jaboticabal é a seguinte: onde fica o espírito de uma pessoa quando ela fica em possessão demoníaca? Um demônio pode roubar o corpo de uma pessoa para sempre? Uma pessoa cristã pode ficar endemoniada? Olha aí, professor. Como é que é essa questão? Quando o demônio se apodera de uma pessoa, onde é que fica o espírito dele? Olha, essa pergunta é interessante e, primeiro de tudo, devemos explicar uma coisa. A compreensão que muitos de nós temos sobre o que é espírito não é uma compreensão bíblica. Por quê? Nós pensamos muitas vezes, eu pensei assim um dia, que espírito é uma entidade imaterial consciente e que sai fora do corpo. A Bíblia não ensina isso. Quando você lê, por exemplo, Gênesis 2, verso 7, você percebe o que é espírito na Bíblia. Agora, se nós permitirmos que a filosofia grega dite a nossa compreensão sobre a natureza humana, aí nós vamos crer na imortalidade da alma e isso não é bíblico, né? Gênesis 2, 7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Veja bem, a palavra fôlego de vida, no hebraico, ela significa, entre muitas outras coisas, sopro. E esta palavra para fôlego de vida é a palavra espírito. Então, no seu sentido principal na Bíblia, espírito é o fôlego, é o hálito da boca de Deus, né? Aquele princípio ativo que dá vida ao ser humano. Tendo isso em mente, podemos concluir que quando uma pessoa infelizmente é possessa, não é? Claro que o espírito permanece dentro dessa pessoa, porque o espírito é o fôlego de vida. E de acordo com Eclesiastes 12, 7, o fôlego de vida ou espírito só sai da pessoa quando ela morre. Este princípio vital, que não é uma entidade consciente, é um princípio vital de Deus, sai do corpo apenas por ocasião da morte. E, portanto, compreendendo corretamente o que é espírito, é claro que o espírito permanece no corpo humano, mesmo que, infelizmente, o demônio tome a consciência da pessoa, como lemos, por exemplo, ali em Mateus capítulo 8. Ok, professor. Com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade. Opa! Agradecido aí pelas respostas belíssimas que você nos deu. E eu quero dizer para o nosso telespectador que nem sempre a gente consegue, nem sempre não, nunca a gente consegue colocar todas as perguntas. Chegam centenas de perguntas para a gente aqui. Mas a gente queria dizer para você não desistir. Continue mandando a sua pergunta, porque a qualquer momento ela vai estar aqui na mira, tá bom? Professor, um abraço aí a você mais uma vez, obrigado pela sua belíssima explanação da Palavra de Deus aí. A gente se sente assim, motivados a estudar esse livro sagrado por tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui no programa Na Mira da Verdade, viu? Obrigado, querido amigo, pela sua amizade e irmandade de sempre, não é? Esse programa, amigo Tito, sempre me traz muitas alegrias e sempre me motiva a estudar mais a Bíblia também. É uma bênção, um privilégio, um pecador como eu, né, poder participar de um programa desses. Graças a Deus que Ele dá a graça dele para nós, não é? Agradeço ao telespectador, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, a você internauta, e nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, unicamente a Bíblia, terá coragem de lhe responder. Na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!